Então, daqui a pouco o Diego saiu. Foi. Eu não sei, eu não entendo muito bem, mas o Plural tem essa doideira aí de vez em quando. Plural não, acho que o Google Meet tem essa doideira aí. Vamos lá então para nossa aula. A gente vai estudar, continuar, né, o caso dos números complexos. Bom, nós vamos estudar os números complexos. Como a gente já deve ter se deparado antes, números complexos ele é representado pela letra C, o conjunto letra C, essa letra Czinha com essa barrinha aqui do centro. E aí nós temos algumas coisas interessantes nos números complexos. A mais importante de todas, que a gente tem que lembrar sempre, é que o i ao quadrado é equivalente a menos 1, tá? E a partir disso, eu posso, então, por exemplo, calcular a raiz quadrada de números negativos, como, por exemplo, raiz de menos 4, raiz de menos 9. Claro que pode ser calculado aí com outros, tá? Com outros números sem ser esses exatos. Eu estou colocando os exemplos exatos aqui só para ficar mais simples, tá? E aí é como se nós colocássemos o seguinte, é como se a gente calculasse a raiz quadrada de um número normal, número real, e aí a gente coloca o i para substituir esse menos aqui. Só um detalhe importante, se a questão estiver falando sobre números reais, e nós nos depararmos com uma raiz desses formatos aqui, aí nós vamos dizer que a solução é vazia. Só pode utilizar essa interpretação quando nós trabalhamos com números complexos, tá? Então é importante frisar esse detalhe aqui. Não podemos fazer com números reais, só com números complexos. Então, fiquem atentos para vocês, por exemplo, na hora do Enem, na hora de um vestibular, ou no concurso futuro aí da vida de vocês, que cai a matemática, que cai esse conteúdo, vocês fazerem de maneira errada, tá? Só pode usar essas técnicas aqui se o conjunto for o conjunto complexo. Se for o conjunto real, ou natural, ou racional, qualquer um outro que não seja complexo, não pode utilizar a unidade imaginária. Ficou claro? Bom, então, nossa aula hoje, ela se baseia na página 104, tá? Nós vamos falar sobre as potências do número i. Deixa eu ver aqui. Quem está tentando entrar aqui? Bom, então nós vamos falar sobre as potências dos números i, tá? E aí, para explicar isso aqui para vocês, é razoável, então, que a gente entenda algumas coisas importantes. Ó. Seguinte, número i, quando nós observamos as suas potências, ela vai levar em consideração o seguinte, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Como que está aparecendo aí para vocês a tela? Está aparecendo a tela em branco para vocês? Tá. Tá, né? Então, beleza. É o que eu vou estar olhando aqui, só porque eu quero ficar vendo o que vocês estão vendo aí também. Mas vamos lá. Como vocês estão vendo as coisas que eu estou falando, né? E aí é só um detalhe interessante o seguinte, ó. A gente tem como base o i ao quadrado. Eu vou colocar aqui, ó. I ao quadrado, a gente sabe que vale menos 1, tá? E aí eu vou voltar um pouco, ó. O i elevado a 1, o i elevado a 0, tá? Aí deixa eu fazer aqui bonitinho, né? Deixa eu fazer na ordem. Aí depois a gente altera, tá? Olha só, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. I elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3. E aí vou colocar aqui em cima, ó. I elevado a 4, i elevado a 5, i elevado a 6, i elevado a 7, i elevado a 8, i elevado a 9, i elevado a 10, i elevado a 11, e aí a gente precisar, a gente faz mais, tá? Nós vamos calcular todos esses valores de i aqui, tá? Observação, nós estamos usando só a parte imaginária. Vejam que a parte real do número complexo está oculta, né? A gente não vai se preocupar com ela porque a gente já sabe somar, multiplicar, dividir, fazer
muitas coisas diferentes com os números reais. Então, vamos fazer com os complexos. Vamos calcular as potências, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo i elevado a zero. Pessoal, i elevado a zero, quanto vocês acham que dá? Alguém tem um chute? 1? 1. Porque a gente sabe que todo número elevado a zero é 1, tá? Certo? Com exceção do zero. Zero elevado a zero, nós dizemos que é uma indeterminação, tá certo? Só uma explicação rápida. Professor, por que qualquer número elevado a zero tem que ser 1? Gente, isso surge pelo seguinte. Vocês lembram de propriedade de potência? Ó? Bases iguais, olha só, a gente faz o quê? Multiplicação, a gente repete a base e somos expoentes, lembram? Bases iguais, agora na divisão, ó. Eu disse bases iguais, escrevi um B aqui embaixo. A gente repete a base e subtrai os expoentes, certo? Agora pense comigo o seguinte, ó, se nós temos 2 elevado a 4 dividido para 2 elevado a 4, isso aqui dá quanto? Repete a base e subtrai os expoentes. Quanto que dá esse resultado? 2 elevado a zero, certo? Aí, intuitivamente no nosso cérebro, a gente quer dizer que isso aqui é zero, correto? Intuitivamente. Porque a gente pensa em potência, e potência é multiplicação. Então, a gente tem na nossa ideia que é como se fosse zero, né? Porque a gente não vai repetir o 2 nenhuma vez, tá? Claro que isso é intuitivo, mas matematicamente nós definimos como sendo igual a 1, porque é o seguinte, ó. Se eu pensar bem, ó, quanto que dá 2 elevado a 4? 2 vezes 2, que dá 8, que dá 4, vezes 2, que dá 8, vezes 2 de novo, que dá 16. Ou seja, 2 elevado a 4 é 16, ó, em cima e embaixo. E 16 dividido para 16 dá quanto, gente? 1. Então, vai existir aqui o que nós chamamos de incongruência, né, nos resultados. Aqui em cima vai dar 0 e aqui embaixo vai dar 1. Então, não faz sentido nenhum. Então, a gente convencionou, tá, matematicamente, que qualquer número elevado a 0 tem que ser 1, tá? Com exceção do próprio 0, mas tipo, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Porque senão as propriedades de potência aqui, elas não ficam satisfeitas, elas não ficam... elas não são completamente realizadas. Então, para que se encaixe as coisas na matemática, a gente definiu como sendo 1, tá? Inclusive, o número imaginário elevado a 0 é 1 também, tá bom? Então, só para ficar aí essa explicaçãozinha aí desses pontos, que é muito importante a gente ter, né, essas observações aqui. Agora vamos para o próximo, tá? O próximo passo aqui é nós calcularmos o i elevado a 1. Como a gente já sabe, né, todo número elevado a 1 é ele mesmo, então é o próprio i, tá? Vamos para o i ao quadrado. O i ao quadrado é a definição que a gente sabe, que é menos 1. Então, esses três aqui são os que a gente já conhece. A gente, de certa forma, já sabia que qualquer número elevado a 0 é 1, já sabíamos que todo número elevado a 1 é ele mesmo, e sabemos que o i ao quadrado, pela definição da nossa aula, é o menos 1. Agora a gente vai começar a fazer os cálculos com as próximas potências. E por que a gente precisa calcular com as próximas potências? Primeiro porque vocês vão entender um processo cíclico, que sempre acontece com esse número imaginário, e outra, porque vocês vão entender que sempre é possível fazer esse tipo de cálculo, tá? Então vamos lá. Ó. I ao cubo. O i ao cubo, usando alguns artifícios matemáticos, ele é o i ao quadrado vezes o i. Só que quem é o i ao quadrado? Ó? Vejam que aqui é o i elevado a 1, na verdade, né? I ao quadrado e o i elevado a 1. Repete a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Mas quem que é o i ao quadrado? É menos 1. E quem que é o i? O i elevado a 1 é o próprio i. Menos 1 vezes i é menos i. Ou seja, a gente conseguiu definir aí o quanto que vale o valor do i. Nesse caso, do i negativo, né? Menos i. O i ao cubo, ele é menos i. E por que isso é importante saber disso, né? Porque em algumas contas que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Elas serão fundamentais. Professor, e o i à quarta? O i à quarta é você fazer, por exemplo, i ao quadrado vezes i ao quadrado. Mas por que você não faz i ao cubo vezes i? Mesma coisa, tá? Não vai influenciar no resultado. Mas eu vou fazer i ao quadrado vezes i ao quadrado porque eu já sei que i ao quadrado é menos 1. Ou seja, é menos 1 vezes menos 1.
Ó, menos com menos dá mais, 1 vezes 1, 1. Ou seja, e a quarta também, ó, é menos 1. Então, a gente já tem aí os valores aí. Agora, vamos para o i a quinta. E a quinta, como que faz? É i, por exemplo, a quarta vezes i. E a gente acabou de calcular que o i a quarta é 1, ó. E o i é o próprio i, né? I elevado a 1. Ou seja, o i a quinta também é 1. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês, o processo cíclico de sempre se repetir as potências, tá? Ó, o i a sexta ele pode ser o i, por exemplo, a quarta, que é 1, vezes i ao quadrado, tá? 4 mais 2, 6, ó. O i a quarta é, por exemplo, a gente viu aqui, né? O i a quarta é 1, e o i ao quadrado, que a gente sabe aqui, é menos 1. Ou seja, o resultado é menos 1. Tá vendo que se repetiu o resultado? De novo. Agora nós vamos para o i a sétima. O i a sétima é i a quarta, por exemplo, que a gente já sabe que o i a quarta é 1, vezes i ao cubo. Ora, quanto que vale i a quarta? 1. I ao cubo, menos i. 1 vezes menos i é menos i. Também se repetiu o mesmo valor. Ah, professor, vai continuar assim? Vai, olha só. I a oitava é i a quarta vezes i a quarta. E quanto que dá i a quarta? É 1. Se repetiu novamente o mesmo resultado. Magicamente vai se repetindo no processo cíclico. Ó, o i a nona é i a quarta vezes i a quinta. Quanto que vale o i a quarta? 1. E o i a quinta? I. 1 vezes i, i. E se repete novamente o mesmo valor. I a décima? Menos 1. E o i a 11? Menos i. I a 12? 1. I elevado a 13? I elevado a 14? Sempre assim. Bom, professor, mas então o que acontece se ao invés de nós termos esses valores aqui baixos, nós tivéssemos, por exemplo, i elevado a 1000? Qual é o resultado desse i elevado a 1000? Como que eu faço para chegar nesse resultado? Aí nós utilizamos uma questão de divisibilidade. A gente pega o 1000, tá? Vejam que todos os valores de repetição aqui acontecem de 4 em 4, ó. 1, 2, 3, 4, aí volta para o zero, para o primeiro, tá? 1, aí vai 1, 2, 3, 4, volta para esse primeiro. Então, esse processo que a gente vai fazer é dividir por 4. Então, nós vamos pegar o 1000 e dividir por 4 e ver quanto que vai dar. 10 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Dividindo aqui, subtraindo aqui, sobram 2. Vamos baixar o 0. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. E sobra 0, tá? Esse 0 que está aqui, a gente vai vir aqui e repetir. Ou seja, 1000 dividido para 4, 250. Ou seja, i elevado a 1000, pessoal, é a mesma coisa. A gente pega o resto, tá? É o resto que nos importa aqui. O resto, então isso aqui é a mesma coisa que i elevado a 0, que dá 1. Ou seja, i elevado a 1000 é 1. Beleza, professor. Tá. E se em vez de 1000 fosse, sei lá, 1989, como que eu faço para calcular o i elevado a 1989, tá? Calcular esse carinha aqui. Eu venho aqui, pego 1989, dividido para 4. Ó, 19 dividido para 4 vai dar 4, pois 4 vezes 4, 16, e sobram 3. Baixo o 8, né? 38 dividido para 4, 9, porque 9 vezes 4, 36. E o resultado sobra, então, 2. Baixo 9, 29 dividido para 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Então, o resultado aqui é 1. O resultado é 497, claro, mas o que importa para a gente aqui é o resto. O resto é 1. Não vai dividir? Não, porque se a gente fizer a divisão exata, né, com vírgula e tal, a gente não vai chegar no resultado que a gente quer. Porque a gente quer justamente o resto. Isso significa que i elevado a 1989 é igual a 1. Melhor, i elevado a 1. E i elevado a 1, como a gente viu aqui, é o próprio i. Tá?
Ah, professor, eu fiz o resto de uma divisão e deu 2. Então, o resultado é menos 1. Deu resto 3. Então, o resultado é menos i. Professor, tem como dar resto 4, 5, 6 ou 7 ou outro número de resto? Não. Quando a gente efetua divisão por 4, pessoal, o resto só pode ser 0, 1, 2 ou 3, tá? Só tem 4 possibilidades: 0, 1, 2 ou 3. Se eu faço divisão, por exemplo, por 7, os restos são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Não pode dar resto 7 ou maior do que 7. Nesse caso aqui, não pode dar resto maior do que 4 ou igual a 4. Porque se der um número maior do que 4, você não calculou tudo ainda. Você pode dividir novamente por aquele valor que apareceu. Tá certo? Por exemplo, aqui, ó. Deu 29. Ó. O resto deu 29? Não, porque 29 ainda dá para dividir por 4. Entenderam? Então, resumidamente, essas são as potências do nosso número complexo i. Tá? E aí nós chegamos ao resultado. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês que anotam aí, sabem me dizer se eu resolvi a questão 2 e 3 da página 105? Resolvi? Professor, Sim? eu posso desligar a câmera rapidão? Eu vou tomar um remédio, que eu tô morrendo de dor de Para cabeça. mim já tá desligada para mim. Tá bom. Rapidão. E aí, pessoal, vocês sabem me dizer se eu fiz ou não? Eu acho que o senhor passou no maestro como uma atividade. Ah, foi passado uma atividade, né? É isso que eu me lembro também. Tá bom, então eu vou antes da gente resolver o da aula de hoje, eu vou resolver elas com vocês, tá? E aí, pelo menos, já vou explicando para vocês e a gente vai pegando mais jeito aqui com essas questões. Vou dar um zoom aqui e aí eu vou printar para vocês verem e resolvo junto com vocês essas duas questões que ficou para casa, tá? Uma observação importante, tá, gente? Algumas pessoas estão deixando de fazer atividade para casa. E isso pode, né, te prejudicar daqui a algumas aulas. Talvez não agora, mas no futuro isso vai te prejudicar. E sempre tenham em mente que não é para mim que isso é feito, é para vocês, tá? Apesar de que sou eu que corrijo, mas, tipo, para mim, de certa forma, não importa tanto, mas para você, tá? Olha só. Então, o que diz a questão 2? Ó? Obtenha a forma algébrica de 1 sobre o seno de θ menos i seno de θ, tá? Então, nós vamos obter a forma algébrica desse número. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Aula passada a gente viu a questão do conjugado e como que a gente aplica as ideias de conjugado para resolver os problemas. Então, como vocês podem ver aqui, toda vez que aparecer o número imaginário i embaixo de uma fração, o que nós temos que fazer? Aplicar o conjugado nessa fração para podermos obter, então, o resultado. Tá? Um resultado sem ser com conjugado. Ou melhor, sem ser com o i embaixo. Tá? Então, vou repetir aqui meu número complexo. Tá? Então, vai ser aqui cosseno de θ menos i seno de θ. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós vamos pegar e multiplicar pelo conjugado, em cima e embaixo. Qual é o conjugado desse número complexo aqui de baixo? É cosseno de θ mais i seno de θ. A gente muda o sinal do meio, tá? O sinal da unidade imaginária. E em cima nós vamos repetir o mesmo valor. Pronto. É essa continha que a gente tem que resolver aqui para chegar no resultado final. Tá? Alguma dúvida? Então vamos lá.
Então, continuando aqui, vamos multiplicar primeiro embaixo, porque vai ser maior. Então, vai ficar assim, ó, cosseno vezes cosseno, vou colocar aqui do lado, tá? Vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Menos, ó, melhor, mais cosseno vezes o seno, vai ficar I cosseno θ, seno θ. Eu coloquei o I na frente só porque ele vai ficar em evidência ali, tá? Menos, ó, agora nós vamos multiplicar por esse carinha aqui, ó. I seno θ vezes cosseno θ vai ficar menos I seno θ cosseno θ. Certo? E menos de novo, ó. Menos com mais menos. Vou pegar esse aqui e vou multiplicar por esse aqui, ó. I seno θ vezes I seno θ. Isso aqui vai dar I quadrado seno quadrado θ, tá? Bom, como eu ensinei para vocês uma técnica diferente, eu vou aplicar essa técnica diferente aqui. Porque, como vocês podem ver, vai ficar muito grande a conta. Que técnica é essa? A gente aprendeu em algumas aulas anteriores, pessoal. O seguinte, ó, quando a gente tem multiplicação, ó, da diferença pela soma, da seguinte maneira, ó, A mais B, A mais BI vezes A menos BI, a gente aprendeu que isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? E a unidade imaginária, ela desaparece nesse cálculo. Ou seja, para simplificar o nosso cálculo aqui, para não precisar fazer muita conta, a gente vai fazer isso, ó. É o quadrado do primeiro, quadrado do cosseno, então é cosseno ao quadrado, menos o quadrado do segundo sem a unidade imaginária, ou seja, seno ao quadrado de θ. Pronto. Resolvemos aí a nossa questão. Tá? Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Deixa eu falar para vocês a página, caso alguém queira relembrar. A página que está essa propriedade é a página 100, na verdade é a página 100, tá? Então, A menos BI mais A mais BI é a soma, tá, gente? Eu até olhei lá e vi que é a soma. É soma, tá? E isso é muito legal. Aqui em cima, ó, 1 vezes o de cima continua sendo o de cima. E isso aqui é muito bom. Por quê? Porque aqui embaixo, pelo teorema fundamental da trigonometria, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso é igual a 1. Ou seja, esse de cima dividido por 1 é ele mesmo. Ou seja, a gente simplificou bastante o nosso número complexo. De forma bem simples, a gente conseguiu resolver ele. Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Deixa eu aumentar aqui o layout. Consegui ver todo mundo. Beleza. Então, vamos voltar aqui, vamos fazer agora a questão 3, tá? Olha só, a questão 3 vai falar o seguinte para a gente, ó. A questão 3 diz assim, ó. Se x é um número real e x mais 2i sobre x menos i é um imaginário puro, então qual que é o valor de x, tá? Então a gente quer saber qual que é o valor de x aqui. Gente, primeira observação importante, um número complexo é um imaginário puro se ele é da forma a mais bi, tá? Com o a igual a zero, ou seja, ele é só o bi. Então a gente vai simplificar esse número complexo e encontrar o valor de x para que o azinho, tá? A parte real desse número seja zero, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, primeiro passo, nós vamos simplificar o número complexo. Simplificar do ponto de vista, tá? Dele simplificar. Do ponto de vista dele aparecer somente com as duas sentenças, tá? Número real e imaginário, não como uma fração. Então a gente vai fazer da seguinte maneira, ó.
x mais 2i sobre x menos i. Nós vamos aplicar a regra do conjugado aqui. Nós vamos multiplicar por x mais i em cima e embaixo. Lembre-se que sempre é baseado no denominador, tá? E por isso que fica assim. Vamos distribuir em cima, ó, x vezes x, x quadrado, x vezes i dá xi, mais 2i vezes x dá 2xi, mais 2i vezes i vai ficar, na verdade, menos 2, tá? Professor, por que menos 2? Ó? I vezes i é i ao quadrado, e a gente já viu que i ao quadrado é menos 1. Então, na verdade, vai ficar menos 2. Embaixo, como a gente viu agora há pouco, é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Então, no lugar do i vai aparecer o 1. Se fosse 2i, seria 2 ao quadrado. Se fosse 7i, seria 7 ao quadrado. Mas como não tem número, significa que é 1 ao quadrado. Em cima, nós teremos x ao quadrado, tá? Menos 2. Eu vou separar assim, ó. Essa parte não tem i. Agora eu vou juntar os dois que tem i. Mais, olha só, xi mais 2xi, isso aqui dá 3xi, dividido por x quadrado mais 1. Então, aqui agora nós temos nossa expressão. Como a gente quer saber se ele é um imaginário puro, então nós vamos separar o nosso número complexo aqui, que é x ao quadrado menos 2, nós vamos separar ele em parte real e parte imaginária. Como? Da seguinte maneira. Dessa forma, mais a outra parte. Que essa parte aqui tem a parte imaginária. Ou seja, para que ele seja imaginário puro, essa partezinha aqui, essa aqui, ela precisa ser igual a quanto? Ela precisa ser igual a 0. Ou seja, nós vamos resolver essa continha com o nosso número igual a 0, tá? Então, nós vamos pegar aqui, vamos aumentar aqui, dar um zoom. Daí, eu tenho que x ao quadrado menos 2 sobre x mais 1, x ao quadrado mais 1 tem que ser igual a 0, tá? Aí nós vamos multiplicar cruzado, então x ao quadrado menos 2 é igual a 0. Porque 0 vezes x quadrado mais 1 é 0. E aí nós vamos passar o 2 para o outro lado, ó. Então vai ficar x ao quadrado igual a 2. Portanto, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2, tá? Então vamos ver aqui as alternativas, ó. Primeira, x é um número negativo, tá? Então, ele é um número negativo? De certa forma ele é, mas ele não é só um número negativo, né? A resposta é mais raiz de 2 e menos raiz de 2, tá? Então, ou menos raiz de 2. Então, é um número negativo? Mas também ele é positivo, então falso. Letra B, mesmo argumento. É um número racional? Não, é uma raiz quadrada, então é um número irracional. X é um número inteiro? Não, a raiz quadrada de 2 é 1, alguma coisa, então não é inteiro. E, letra E, x é menor do que 2? É sim, x é menor do que 2. De fato, ele é menor do que 2, né? Então, raiz de 2 é menor do que 2, é 1, alguma coisa. E menos raiz de 2 é menos 1, alguma coisa. Ou seja, de qualquer forma, ele é menor do que 2, tá bom? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se vocês estão fazendo o gesto. Tranquilo, pessoal? Até aí? De boa. Vamos agora para a próxima questão, né? Deixa eu pegar ela aqui. Ah, não, acabou, né? Agora a gente vai para as questões da aula de hoje, tá? Nós vamos fazer aqui da tabelinha. Opa, deu um zoom demais aqui. Só estou dando um zoom aqui, pessoal, para poder pegar melhor a imagem. Ó, essa questão 1 aqui, eu já resolvi ela, tá? Como vocês vão ver aqui, eu já resolvi ela aqui. Então, eu vou só copiar ela aqui para vocês verem, tá? Mas eu já resolvi ela com vocês, ó. Que é essa aqui, ó. Calcular esses númerozinhos aqui, ó. A gente já fez no início da aula, então
Eu só vou mostrar a resposta aqui para vocês, caso vocês queiram copiar, tá? Vou até tomar uma água enquanto que vocês copiam. Caso, né? Voltei aqui, vamos lá. Então a questão já foi, né? Vamos para a questão 2 agora. O que nos diz a questão 2? Olha só, a questão 2 é para a gente resolver essa continha bonita aqui. Então, olha só, vamos lá para a questão 2. Deixa eu abrir aqui, né, a imagem. Olha só. Então, nós temos esse número complexo aqui. A gente quer que a gente simplifique isso. Então, para a gente simplificar, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos pegar todos esses números aqui e nós vamos fazer as divisões por 4. Ó. Primeiro, 2018, tá? E aí eu vou dividir por 4. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Então, sobra 0. Aí você vai baixar o 1. 1 dividido para 4 não dá, tem que baixar o 8. Quando você baixa dois números de uma vez, aí você tem que acrescentar um 0 aqui, tá? Então, 18 dividido para 4 vai dar... Deixa eu ver... 4. 4 vezes 4, 16. Sobram 2, tá? Então, aqui, ó, vai ficar I elevado a 2, tá? Porque o resto vem para cá. Do 2019. Quando você vai dividir o 2019, o resto vai dar 3, tá bom? E vocês vão já ver por quê. Novamente vai dar 5, você vai dividir, subtrair aqui, vai dar 0, vai baixar os dois de uma vez, acrescenta 9, e novamente 504, e aí vai sobrar 3, tá? Então aqui vai ficar I elevado a 3. Beleza. Aí tudo bem, só entendi isso aí, beleza. E o 2020? I elevado a 4, né? Na verdade é o I elevado a 0. E o I elevado a 2021 é 1.
Porque sempre segue esse ciclo, ó. 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, tá? Isso porque está em ordem crescente, como vocês podem ver aqui, ó. Por exemplo, se aqui fosse 2018, aqui fosse 2030, eu não posso dizer que aqui é 2, aqui é 3, tá? Eu teria que fazer o cálculo, mas fazendo assim eu já posso supor, porque eles são números consecutivos, tá? E aí fica meio fácil da gente chegar nessa conclusão. Alguma dúvida até aí? Então vamos lá substituir, né? Quanto que vale i ao quadrado? Menos 1, como a gente viu. Quanto que vale o i ao cubo? Menos i. Também tem lá na nossa tabelinha. Quanto que vale o i elevado a 0? 1 positivo. E quanto que vale i elevado a 1? Ele mesmo, tá? Acabou a conta por aqui? Não, a gente só simplificou as potências. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o conjugado, vou até trocar de cor aqui, para simplificar esse número, tá? Então aqui em cima eu vou multiplicar, na verdade eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1, menos i. E aí, depois disso eu vou obter minha resolução. Ó. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos i vai dar mais i. Menos i vezes 1 dá menos i. E menos i vezes menos i vai dar mais i ao quadrado. Embaixo. Tá vendo que aqui embaixo é a soma pela diferença? Então é o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado, mas sem o i, tá? Só com o coeficiente. Então o resultado vai dar, ó, aqui posso cortar no meio, vai dar menos 1, mais i ao quadrado, que a gente sabe que é menos 1, dividido por 1 mais 1. 1 ao quadrado é 1. E aqui em cima vai ficar menos 2, e embaixo vai dar 2. Dividindo, o resultado dá menos 1. Então, toda essa continha aqui, tudo isso aqui, é igual a menos 1. Ok, pessoal? Facinho, né? Professor, rapidinho, só para interromper o senhor, eu não estou copiando porque a minha apostila, não sei o que aconteceu com ela, ela veio até a página 104 do setor A e depois ela já foi para o setor B. Então, só para no capítulo 39. Já falou com a Nilza? Eu ia falar isso aí também. Aí eu mandei mensagem para a Nilza e eu vou trocar hoje lá na escola. Beleza. Tá com aula de matemática, aí vem inglês, depois vai para o setor B. Ô, louco. É erro de impressão, né? 89. Bom, então vamos lá, né? Agora vamos fazer a questão 3. E a questão 4 vai ficar como exercício para vocês, tá? Até porque daqui a pouco a gente tem aula de física. Vamos aqui. Questão 3, olha só. Questão 3 diz assim para a gente, ó. Essa expressãozinha aqui é igual a quanto? Né? Muito bom, né? Pessoal, a gente sabe o seguinte, ó. Uma observação importante, ó. Vamos começar do bem básico. A gente sabe que quando eu pego, por exemplo, i elevado a 1, i elevado ao quadrado, i elevado ao cubo, i elevado à quarta, que é a primeira questão lá, a gente sabe que esse carinha aqui é i, nós sabemos que i ao quadrado é menos 1, o i ao cubo é menos i, e que o i à quarta é 1, tá? Então, por exemplo, ó, esse vezes esse vai dar menos i, e esse vezes esse também dá menos i, tá? E multiplicando isso aqui, menos com menos vai dar mais, vai ficar i ao quadrado, e i ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Ou seja, de 4 em 4 aqui, o resultado é menos 1. A gente vai multiplicar do 1 até o 100, correto? Nós vamos multiplicar do 1 até o 100. Então, por exemplo, do 1 a 4, o resultado é menos 1. Do 1 ao 4 agora, né? Do 5 ao 8, também vai dar menos 1, porque se repete sempre os valores, tá? Do 9 ao 10, do 9 ao 10, não, do 9 ao 12, né? Vai sempre somando de 4 em 4, vai dar menos 1. Ou seja, sempre vai estar dando menos 1. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o 100 e vamos dividir por 4 e ver quanto que dá. 100 dividido por 4 vai dar 10 dividido por 4, vamos ser mais específico, né? A gente sabe que o resultado vai dar 25 aqui, tá?
Mas vamos lá, ó, 10 dividido para 4 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, sobra 2, baixa o 0, 20 dividido para 4 dá 5 e não sobra nada. Ou seja, de 1 até chegar aqui no 96 a 100, tá? Na verdade 97 a 100, sempre nós vamos ter aqui 25, tá? 25 menos 1. Ou seja, nós vamos ter menos 1 vezes menos 1 vezes vários menos 1, só que isso aqui tudo tem menos 1 25 vezes, ou seja, menos 1 elevado a 25. Base negativa, expoente por ímpar, resultado negativo, ou seja, alternativa correta, letra A, menos 1. Deu para ficar claro o processo que eu utilizei aí para resolver? A gente quebrou como se pegasse segmentos aí e fizesse o cálculo com eles, tá? Com pedaços. Ou seja, deixa eu tentar fazer de uma maneira talvez mais plausível. O que eu quis fazer aqui para mostrar para vocês é o seguinte, ó. Nós temos i elevado a 1 vezes i elevado a 2, i elevado a 3, i elevado a 4, i elevado a 5, i elevado a 6, i elevado a 7, i elevado a 8, a 9 e assim por diante, tá? Até chegar lá no final, deixa eu aumentar mais aqui um pouquinho. Até chegar lá no final, pessoal, e ter isso aqui, ó. Lá no final, i elevado a 97, i elevado a 98, i elevado a 99, i elevado a 100. O que eu quero argumentar com vocês é o seguinte, ó. Esses 4 aqui dá menos 1, esses 4 aqui dá menos 1, os próximos 4 vão dar menos 1, até chegar nos últimos 4 aqui também vai dar menos 1, tá? Porque 100 dividido para 4 dá 25 pedaços, tá? Vai dar 25 pedacinhos desses de 4 em 4. Então, nesse caso aqui, ó, tá vendo que dá sempre menos 1? Aí vejam só, menos 1 com menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. E você vai multiplicando todos eles. Só que nesse caso aqui tem 25 vezes, tá? 25 vezes o menos 1. Mas não é 25 vezes menos 1, senão daria 25, tá? Menos 25. Se repete 25 vezes o menos 1. Então, quando você sair multiplicando, ó, toda vez que você multiplica menos 1 com menos 1, dá positivo. Só que tem um número ímpar de vezes. Então, vai ficar, ó, menos 1 vezes menos 1 vai dar... Esse com esse dá mais, mas só que esse com esse vai dar menos. Como tem um número ímpar de vezes, então o resultado vai dar negativo. Ou seja, o resultado é menos 1. Ok? Aí o que vai acontecer? A questão 4 eu vou passar como exercício para vocês, tá? Para vocês fazerem lá na plataforma. Eu vou encerrar aqui a gravação. Esperem só um minutinho, não saiam para eu poder fazer chamada.